atenciosamente, equipe de mídia. É isso, pessoal. Que abril seja um mês de crescimento, comunhão e muitos encontros com o Senhor. Que Deus abençoe vocês até semana que vem. Um ótimo culto! Senhor, amém? Pela nossa programação desse mês, em nome de Jesus, aleluia. Só reforçando então, quarta-feira agora nós teremos o nosso café com líderes e com os voluntários. Você que faz parte de algum ministério, você que serve aqui nessa igreja, nessa casa, esteja presente aqui que nós teremos um direcionamento e uma palavra de Deus abençoada para a nossa vida, amém? Nessa quarta-feira, às 20 horas. E antes de nós irmos para a nossa palavra, eu quero te dar um bem-vindo aqui nessa noite. Você é muito bem-vindo aqui nesse lugar, você é muito bem-vindo nessa casa, que você se sinta em casa, amém? E temos alguém aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Alguém que nos visita hoje? Ali, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Aqui temos alguém, mais alguém? Não? Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus, que essa casa se torne a sua casa, amém? Eu tenho uma boa notícia para você, se você está procurando um lugar, você achou um bom lugar para você estar, você achou uma família para você estar, seja muito bem-vindo aqui nesse lugar, em nome de Jesus. A igreja pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Vamos ouvir a nossa palavra então nessa noite. Quero convidar o nosso pastor Valdir, ele estará ministrando. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida dele, amém? Em nome de Jesus. Obrigado, Aleluia, graça e paz, queridos, amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quantos estão bem? Quantos estão muito bem? Quantos creem que hoje é dia de melhorar? Amém? Hoje é dia de melhorarmos, voltarmos para nossa casa, iniciarmos uma nova semana de trabalho, de atividades, a melhor semana que nós já tivemos, amém? Eu creio nisso, estamos prontos para isso, estamos profetizando isso em nome de Jesus, amém, queridos? Graças a Deus, estou feliz por podermos estarmos juntos em família nesta noite. Quero louvar a Deus por esta semana de batalha, semana de muita oração, de muita intercessão, mas o Senhor tem nos ajudado até aqui, amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Muito bem, abram suas Bíblias, por gentileza, no segundo livro da Bíblia do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12. Eu quero falar hoje sobre um assunto legal, a Páscoa, a herança dos filhos. Vamos falar todos juntos? Vamos lá? Páscoa, a herança dos filhos. Mais uma vez e bem forte agora. Páscoa, a herança dos filhos. E você é filho, filha, amém? A Páscoa é a tua herança. Hoje, domingo, primeiro domingo da semana que antecede a crucificação de Jesus e também a sua ressurreição. Nós iniciamos hoje pela manhã, ao meio-dia, as nossas lives. Vamos ter lives de hoje até próximo domingo, que é o domingo de Páscoa, sempre ao meio-dia no Instagram da igreja. Hoje eu fiz uma confusão lá, acabei colocando no meu Instagram pessoal, mas amanhã já vamos corrigir isso daí e vamos estar ministrando cada dia. O tema é o caminho do Gólgota, o caminho do Gólgota. Então, o que aconteceu nesta semana, cada dia dessa semana que antecede o dia da crucificação de Jesus. Acompanhem conosco, tenho certeza que você será muito abençoado, muito edificado. Hoje nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Falamos a escolha do jumento, né? Falamos sobre o caminho, as vestes e
as ramagens que foram lançadas no caminho para que Jesus pudesse passar. Falamos também sobre a entrada de Jesus no templo, que o templo somos nós. Então, muitas e muitas lições o caminho do Gólgota nos revela. E hoje, neste primeiro dia desta semana, eu quero já preparar o seu coração para este tema muito maravilhoso, que é a Páscoa, herança dos filhos. Capítulo 12 do segundo livro, Êxodo, verso 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, na casa em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Fiz questão de ler todo esse texto para que pudéssemos ter já um breve entendimento daquilo que queremos ministrar aqui nesta noite. A celebração da Páscoa, ela tem raízes judaicas, para celebrar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Depois de 440 anos, segundo a história, aquele povo servindo ao Egito como escravos, sem nenhum direito. Quantas gerações nasceram ali e morreram e nunca souberam de outro estilo de vida a não ser escravidão. Mas um dia Deus decide libertá-los, e Deus envia Moisés, Arão, para tirar aquele povo do Egito. E no dia da saída, ele institui a Páscoa. E esta celebração, esta mesa que as famílias deveriam celebrar a Páscoa, ela está repleta de significados espirituais, e todos eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso libertador, que é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Então, este evento, foi significativo na história do povo de Deus. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima ou pular. Você percebeu aí no texto que a ordem de Deus é que eles
sacrificassem um cordeiro ou um cabrito, e eles pudessem comer à mesa com ervas amargas, com pães asmos, mas o sangue, ele deveria ser espargido, né, nas vértebras, né, da casa, nas vergas das casas e nos umbrais da casa. Então, as vergas horizontal e os umbrais vertical. Olha o sinal da cruz. Isto apontava para o sinal da cruz. O cordeiro que deveria ser morto, ele deveria ter 1 ano, e ele deveria ser sem defeito algum, deveria ser perfeito. Jesus Cristo foi à cruz na perfeição, sem nenhum pecado. Amém? Naquela noite de celebração de Páscoa, o anjo iria passar por todo o Egito, e os primogênitos, tanto dos homens egípcios quanto os animais, seriam mortos. Jesus, além de ter sido o unigênito do Pai, também foi o primogênito, e ele morreu. Então, queridos, tudo o que aconteceu no dia da saída deste povo do Egito e na celebração da Páscoa aponta para a Páscoa de Jesus. Então havia para aquele povo, na saída do Egito, uma terra prometida, né? Prometida aos filhos de Abraão, né? Para que eles pudessem tomar posse, eles precisavam ser libertos da garra de Faraó. Por isso Deus enviou ali 10 pragas, né? E você conhece, não é mesmo? Então, nós também, Jesus Cristo veio nos tirar, nos libertar de toda a escravidão do pecado, e nos garantindo uma promessa de uma terra prometida, que é a nossa eternidade com Ele no céu. Quantos crê, recebe? Diga amém, diga glória a Deus. Se você puder dar uma cutucada na costela da pessoa que está ao seu lado, se você puder, e diga para ela: tem uma herança para você, meu querido. Diga: a Páscoa é a tua herança, a Páscoa é sacrifício, a Páscoa é vida, a Páscoa é ressurgir, a Páscoa é ter oportunidade de começar de novo, de recomeços, de novos recomeços. A Páscoa é o céu declarando: filho, filha, hoje é o teu dia, hoje é a tua oportunidade, você pode começar de novo. Amém? Então, por que que a Páscoa, ela é a herança dos filhos? Vamos lá. Primeiro, por quê? Por que que a Páscoa é a herança dos filhos? Primeiro, porque o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Quando João Batista estava pregando, e João Batista foi o profeta que antecedeu a Jesus, ele preparou o caminho de Jesus, e ele pregou sobre Jesus. Quando ele está ali pregando, ele avista Jesus, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que tremendo isso, não é? Tremendo. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, lembra do Cordeiro que foi sacrificado? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante, é do mundo, não é dos crentes, né? Não é de uma sociedade selecta, não é de um grupo, não é de algumas pessoas selecionadas ou pré-escolhidas, não, é do mundo. E quem é este mundo? Não é um mundo geográfico, mas é este mundo social, é este mundo em que o sistema o contaminou, não o sistema político, econômico, mas o sistema espiritual. É este mundo que está contaminado, este mundo que está envolvido na imoralidade, este mundo que está afogado no pecado e nas suas concupiscências, na sua
corrupção humana e moral. É este mundo onde pessoas o representam, que estão distantes de Deus, que abandonaram o Senhor, que desistiram da fé, sabe, que não acreditam em mais nada, ou que só acreditam em coisas materiais, em coisas financeiras. É este mundo que nós estamos falando. Então, o Cordeiro de Deus, ele veio tirar este pecado do mundo, tirar todo o pecado do mundo. Então, é para todos. Então, por que que a Páscoa é a herança dos filhos? Porque o Senhor já nos libertou. Ele me libertou, Ele te libertou. Ele libertou você que está conosco nesta live, independente onde você esteja, no Brasil, fora do Brasil. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele te libertou. E se você se sente ainda escravizado por algo, fique sabendo hoje você veio aqui para saber disso, hoje você está aí para saber disso. Jesus Cristo quer te libertar, porque a palavra do Senhor diz que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Seremos livres. Hoje somos filhos de Deus e herdeiros reais, porque fomos libertos do pecado pela obra de Jesus na cruz. Para o rito da Páscoa lá dos hebreus, o cordeiro do sacrifício precisava ser sem defeito, macho de 1 ano, e no ato não poderiam quebrar nenhum osso. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, e ele está ali morto, né, cravado naquela cruz. O texto, acho que Marcos, fala que os soldados foram lá para quebrar as suas pernas, mas quando chegaram ele já estava morto. E a lei dizia que não podia quebrar as pernas do crucificado se ele já estivesse morto. Então está aí, Jesus, ele cumpriu, ele era este cordeiro da Páscoa lá já na vida dos hebreus ali no Egito. O cordeiro que foi sacrificado naquela mesa dos hebreus, ele morreu no lugar daqueles homens, daquele povo. Não o animal em si, mas aquilo que significava espiritualmente a pessoa de Jesus. Ele já estava resgatando aquele povo. Da mesma forma, quando Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, ele morre naquela cruz, ele morre no meu e morre no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Então, por que a Páscoa é a herança dos filhos? Primeiro, porque o Senhor já nos libertou da escravidão do pecado. Você não é mais escravo, você é livre. Jesus disse: eu já vos chamo de amigos. Vocês são meus amigos. Olha que tremendo, não é? Tremendo isso, maravilhoso. Quando nós temos um amigo de verdade, nós podemos compartilhar os nossos segredos, as nossas intimidades. Então Jesus está dizendo: olha, você é meu amigo, e eu posso compartilhar com você os segredos do céu, os segredos da glória. Eu posso compartilhar com você a intimidade com Deus. Queridos, isto não é possível tão somente caminhando com uma religião, com uma religiosidade. Isso não é possível. Essa intimidade, este relacionamento com Deus, esta vida íntima com Deus, de revelação, de estar em contato íntimo e pessoal com o Senhor, só é possível no centro da vontade dEle. Só é possível sendo filho, só é possível sendo liberto, só é possível nascendo de novo, só é possível experimentando a graça maravilhosa dEle. Nenhuma religião possibilita esta intimidade com Deus. Por isso, hoje, eu preciso dar um start nesta semana, denominada aí Semana Santa,
mas nesses dias que antecedem o Calvário, eu preciso me libertar de tudo aquilo que me escraviza. E é importante todos os dias fazer uma autoavaliação, liberar algumas perguntas para mim mesmo. O que é que está me escravizando ainda? O que é que está me escravizando? Esses dias eu encontrei com uma pessoa, fazia tempo que não havia, e eu a perguntei: você está indo à igreja, está congregando, está servindo ao Senhor? Ela disse: pastor, estou, graças a Deus. E eu lhe perguntei: está tudo bem? Ela disse: não, está tudo bem, só que eu ainda não consegui me libertar de um determinado vício. Então ela estava ainda escravizada, não é? Ela ainda estava presa. Ela disse: mas eu estou lutando por isso. E eu disse para ela: você não precisa lutar por isso, você só precisa entregar tudo para o Senhor, descansar no Senhor, crer na libertação, crer que Ele é poderoso para te libertar, né? Pega este, era cigarro, né? Pega este cigarro, joga fora e declara: a partir de hoje, Jesus Cristo é completamente, totalmente o meu Senhor, e eu não preciso mais disso, isso não vai mais me escravizar, isso não vai mais me dominar. Então, pergunte para você mesmo: o que é que ainda está me escravizando? O que eu ainda não consigo renunciar? Eu não consigo ainda ficar sem? O que ainda me domina? O que ainda me governa? O que ainda me tira, sabe, deste convívio, desta intimidade com Deus? O que ainda me faz, muitas vezes, estar lá embaixo, né, depresso, entristecido, magoado, né, desanimado? O que ainda me escraviza? Nesta Páscoa, comece esta semana declarando: se Jesus Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Levante a sua mão e diga: eu sou livre. Diga: eu estou livre. Diga: Jesus Cristo me libertou. Amém e amém. Por que então que a Páscoa é a herança dos filhos? Segundo, porque nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Se a mídia puder colocar Apocalipse capítulo 12, o verso de número 11. Diga comigo: eu tenho a marca do sangue do Cordeiro. Lembra a Páscoa dos hebreus? O sangue do Cordeiro deveria ser espargido nas vergas e nos umbrais. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? O Senhor Jesus Cristo entregou-se por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nos dar a justificação. A ressurreição de Cristo é a nossa vitória. Diga: eu sou salvo, eu sou purificado, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia! O sangue de Jesus nos justificou. Queridos, no Antigo Testamento, para que o pecado do povo fosse expiado, né, que é perdão aí entre parênteses, né, a expiação do pecado, era necessário que animais fossem degolados e o sangue espargido no altar e oferecido em sacrifício pelo povo, e então aquele povo era perdoado do pecado. Ou seja, um inocente era oferecido, o sangue daquele animal, que significa a vida, era oferecido por aquele que estava no pecado, e o pecado nos mata, o pecado nos deixa morto. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que para que nós pudéssemos ser justificados, era necessário que o sangue fosse derramado. Está lá em Hebreus escrita esta palavra, que nós, para sermos justificados, precisaria que o sangue
né, do inocente fosse derramado. E quando o sangue de Jesus é derramado na cruz do Calvário, eu fui justificado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Todas as minhas dívidas, elas foram pagas pelo sangue de Jesus. Sabe por que você é herdeiro da Páscoa? Sabe por que você é filho e a Páscoa é sua herança? Porque você tem a marca do sangue do Cordeiro. Se você puder, olhe para o seu irmão e diga: o que é essa mancha aí que eu estou vendo em você? Estou vendo uma mancha em você? Diga para ele: é uma mancha vermelha. Que é isso aí? Faça-se uma atitude assim de: eu sei o que é. É o sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Quando o inimigo se levantar contra a sua vida para te tentar, para te destruir, para arrebentar com a sua dignidade, com a sua moral, com a sua vida espiritual, quando o diabo se levantar e querer preparar uma armadilha no seu caminho para destruir você e a sua família, ele não vai conseguir, porque a primeira coisa que ele vai enxergar na sua vida é o sangue de Jesus. E quem tem a marca do sangue de Jesus é guardado, protegido, é livrado. Ninguém toca, para a glória de Deus. Você crê, recebe, quer, faça barulho, profetize e diga: eu tenho a marca de Jesus, o sangue do Cordeiro sobre a minha vida, me guarda e me protege. Aleluia! Hoje somos filhos e herdeiros e temos a marca do sangue do Cordeiro. Este foi comprado pelo sangue, este foi comprado pelo sangue, aquele foi comprado pelo sangue, teu filho foi comprado pelo sangue, teu marido, a tua esposa, não importa o que está acontecendo, a guerra que você está enfrentando, as crises que você está passando, lembre-se, há uma marca de promessa na vida desta pessoa, e ninguém toca, para a glória de Deus. Teu marido, tua esposa, teu filho é de Jesus Cristo, porque eles foram comprados. Amém? Nós éramos escravos, mas fomos comprados. O sangue pagou o preço e a cruz nos libertou. Somos livres. Aleluia. Terceiro lugar, sabe por que a Páscoa é a herança dos filhos? Porque nós estamos debaixo da promessa feita a Abraão. Se puderem, coloque para mim Gálatas capítulo 3, verso de número 29. Ao recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos a ser filhos de Abraão pela fé e herdeiros das promessas feitas a Ele. Sabe o que é que Deus disse para Abraão? Lá em Gênesis capítulo 12, Ele disse: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só quero abrir um parênteses aqui. Se na tua casa só você é salvo, só você serve o Senhor, fique tranquilo, não se desespere. Toda a sua família é abençoada por você. Amém? Toda a sua casa é abençoada. Eles queiram ou não queiram, eles são abençoados. Logo, meu querido, todo aquele que é abençoado não resiste. Vai chegar a vez dele e dela. E assim como já ouvimos aqui nesta noite, você vai ver a tua família levantando as tuas mãos e declarar: exaltamos, te exaltamos, ó Senhor,
Este refrão eu cantei, aprendi, eu era recém-convertido. Eles estão tirando do baú, né? As coisas, que bênção, né? Aleluia. Ele é exaltado. Tua casa será testemunha da bênção que está sobre a tua vida. Amém? Mas vamos lá. Estamos debaixo da promessa feita a Abraão. Gálatas 3:29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Levante a sua mão e diga: eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Aleluia. Um dia tinha um baixinho que subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus passou debaixo da árvore e disse: ô rapaz, está fazendo aí? Desce daí, que eu tenho que comer lá na tua casa. Ele desceu, foi lá, preparou. E ali, aquele homem se converte, ele entrega a sua vida a Jesus Cristo, se arrepende dos pecados de corrupção dele, de roubo. E então Jesus olha para ele e para as pessoas que estavam ali, e ele diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Amém? Este também é filho de Abraão. Meu irmão, se Zaqueu era filho de Abraão, imagine você, imagine eu, imagine. Amém? Aleluia. Hein? Imagine, meu irmão, nós somos filhos da promessa. As promessas que foram feitas a Abraão, elas se estenderam e se cumprem na nossa vida hoje. Então tome posse das promessas, tome posse da sua identidade e da sua posição em Cristo Jesus. Você é filho da promessa, e se você está debaixo da promessa, a Páscoa é uma herança, não é mais um sacrifício, mas é uma herança. Ninguém precisa mais sacrificar a Páscoa. O que você precisa é se entregar à Páscoa, que é o Cordeiro de Deus. Amém? Aleluia. Quantos recebem? Diga amém. Aleluia, diga glória a Deus. O povo hebreu saiu do Egito com destino a Canaã. Foi ou não foi? Para tomar posse da terra prometida. Era herança deles por direito, por serem descendentes de Abraão. Nós também temos uma herança prometida por Deus. Aquela que Jesus disse: não turbeis os vossos corações. Crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não vou-la, isso não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e eu voltarei para buscá-los. Amém? Há um lugar para você na glória. Há um lugar para você na glória. Há um lugar destinado para você na glória. A Páscoa no Antigo Testamento era a celebração da libertação do povo. Hoje, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e celebramos a nossa libertação do Egito, que é o mundo, do pecado e das garras do faraó, que é o diabo. Assim podemos afirmar que o Senhor Jesus, com o seu sangue na cruz, nos libertou da escravidão do pecado. Temos a marca do sangue e somos herdeiros, porque estamos debaixo da promessa feita a Abraão. Queridos, eu quero concluir agora a minha reflexão nesta noite. Mas eu não posso concluir sem te fazer algumas observações fortes. Porque nós já passamos e já tivemos dezenas de Páscoas na nossa vida. E 2025
não é uma proposta, mas é uma direção de Deus. Nós precisamos de uma Páscoa diferente na nossa vida. Faça essa Páscoa diferente. Ou melhor, faça diferente nesta Páscoa. Melhor ainda, faça o que você ainda não fez. Que esta Páscoa não seja aquela Páscoa do coelho, que não tem nada a ver. É tão somente uma razão para aquecer o comércio, para formatar na mente, na alma das crianças uma narrativa totalmente enganosa e desviar o propósito da Páscoa verdadeira. Que nesta Páscoa você não a celebre tão somente porque o chocolate é gostoso, e é gostoso mesmo, né? Se sobrar algum aí pode mandar para o pastor, que eu gosto de chocolate, né? Mas a minha, a sua, a nossa Páscoa não pode ser chocolate. Amém? Fazer a diferença nesta Páscoa é entender que no domingo, quando vamos nos reunir à mesa com os nossos familiares e amigos, não estaremos ali tão somente para um banquete à mesa, mas estaremos ali para ser bênção na vida dos nossos familiares e declarar para eles quem é Jesus, o Jesus da Páscoa, o Jesus que já nos libertou, o Jesus que derramou do sangue dele para nos purificar, o Jesus que nos deu uma promessa de vida eterna. Que você possa ter pelo menos um momento para liberar esta palavra, e em todo dia você possa ser a bênção, a mesma que estava sobre Abraão e foi transferida para você. Que você possa ser bênção na sua família, que você possa ser aquela pessoa que vá atrair o coração da sua família para o Cordeiro Pascal. Então faça essa Páscoa diferente na sua vida. Faça diferente nessa Páscoa. Faça o que você ainda não fez. Amém? Porém, a nossa palavra desta noite se resume nessas 3 frases muito fortes: que a Páscoa só poderá ser herança dos filhos se nós estivermos verdadeiramente libertos da escravidão do pecado. Não deixe o pecado te dominar, mas domine ele. Nós não somos pecadores lutando pelo pecado, mas somos libertos e livres porque dominamos o pecado. Dizer não é fundamental quando você perceber que a sua vida espiritual está sendo um alvo do inimigo. Então você precisa se libertar, seja livre. Diga não à vida de pecados. Depois receba hoje a marca do sangue do Cordeiro. Só o sangue de Jesus nos purifica e nos protege. Quando o diabo se levantar contra você, ele vai ver então a marca do sangue de Jesus. Não poderá te tocar, assim como não tocou na casa dos hebreus, onde o sangue do Cordeiro estava sobre as vergas e os umbrais. E último, entre debaixo da promessa feita a Abraão. Você é filho da promessa. Amém? Enquanto os nossos queridos subam aqui, queridos, para louvarmos ao Senhor, eu quero que você gentilmente se coloque em pé no lugar onde você está, e você possa nesta hora fechar os seus olhos e olhar para dentro de si. E arrancar aí algumas respostas
que precisam, que você está precisando ouvir de você mesmo nesta noite. Será que ainda eu sou escravo? Pastor, mas eu não consigo vencer. Eu não consigo me fortalecer diante da situação. É agora. Nós vamos orar por você em nome de